Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje o assunto é sério, né? Lógico, né? Todos os assuntos aqui que tratamos é sério, mas tem aqueles que a gente fala assim, peraí, é um pouco mais delicado, realmente envolve pessoas, né? E no caso aqui, realmente a gente vai falar, até a gente já tocou nesse assunto alguns podcasts atrás, porque a gente precisa falar do emocional. Nós sabemos que nossa vida, nossos temperamentos, né, o temperamento que a gente tem, né, o nosso caráter, né, tudo é orquestrado pelo nosso emocional. Quando a gente está bem, quando a gente não está, a gente está triste, a gente está com um certo grau de ansiedade, às vezes indo para depressão, nossa baixa autoestima, né, isso às vezes acontece, a baixa autoestima, isso tudo é orquestrado pelo nosso emocional. Se o emocional nosso está forte, nós podemos passar muito bem por essas coisas. Mas se o nosso emocional ele não está forte como deveria, né, ou às vezes está até muito fraco, a gente vai explicar um pouco sobre isso, as coisas não vão bem. E a igreja, ela parece que ela é o start de muitas, na verdade, muitas etapas do emocional. Ela dá o começo ali, né, o gatilho, né, de muita coisa que vai ser afetado no nosso emocional. Até pela coerção que é realizada lá dentro, com cara de coisa boa, né, então você sofre essa influência lá dentro. E a coerção às vezes mexe com tudo, baixa autoestima, né, você começa a ter uma baixa autoestima, né, às vezes um pouco de ansiedade, isso pode se agravar, né, até pelo fato do próprio medo que é imposto dentro da corporação Mormon. Isso acontece muito. Poxa, você vai no templo, que é o plus da igreja, e lá, em determinado momento, Satanás olha no seu olho e fala que se você não fizer tudo direitinho, você vai estar no poder dele. Aí você sai toda semana lá, sei lá qual é a periodicidade que você sempre ia para o templo, você sai com isso na cabeça. Pô, eu preciso fazer tudo certinho, que a igreja pede, senão eu vou estar na mão do inimigo, e isso aí já fica na sua cabeça. E a sua ansiedade às vezes vai a 1000, né? Realmente mexe com a autoestima e pode virar casos de depressão. Eu falo isso porque eu trato muitas pessoas assim, né? Para quem não sabe, eu sou um psicanalista clínico, eu sou um terapeuta, trabalho com emocional. Tenho feito muitas sessões de terapia com pessoas, e quando principalmente envolve religião, é uma briga e disputa dentro de uma família, por exemplo, quando você tem uma opinião diferente, ou às vezes ela é muito coagida por pessoas dentro da instituição religiosa que ela frequenta, e às vezes ela se sente realmente coagida, se sente mal e volta sempre falando, pô, eu deveria sentir bem, não mal. O que está acontecendo comigo? Né? E em terapia a gente leva esse assunto para lá e a gente trata muito delicadamente sobre isso, porque a gente sabe que, né, não tem como, né? Se você coloca uma religião no meio de assuntos da sua vida e deixa a porção da sua vida, né, maior ser guiada pela religião que você vai, muitas das vezes você não vai ter um certo controle mais. Então o seu emocional acaba ficando desregulado, que é isso que uma terapia tenta fazer com que o seu emocional se reerga novamente, e às vezes acontece da pessoa ficar fraca emocionalmente. E às vezes tem que tomar cuidado, por exemplo, quando você sai da igreja, descobre um monte de coisa, e às vezes o seu emocional é atacado ali, né, de uma maneira mais feroz, né, por membros, pela própria família, por amigos, que agora você descobriu a verdade, tem um novo ponto de vista, e eles começam a condenar, né, discretamente isso em você, com um olhar, né, aquele olhar torto que é direcionado para você, ou aquela palavrinha que parece que é amiga, mas está admoestando você, volta, tal, o inimigo vai tomar conta de você agora, tal, tudo vai começar a dar errado. E como que fica seu emocional nisso? Né? Eu mesmo tenho as pessoas, né, para quem eu faço terapia, né, muitas delas, né, já apareceu muita gente que é membro da igreja Mormon, né, na verdade foi membro da igreja, está abandonando ou ainda está lá e querendo o processo de cura disso, né, de querer abandonar tudo. E a gente tem falado muito em terapia sobre isso. A Igreja Mormon, ela é uma das mais... a gente tem que falar que ela é especial, né?
no mau sentido, né? Ela é uma instituição religiosa, né? Que para mim é uma corporação, empresa, já está dito aqui, mas ela é especialmente ela é ruim, porque ela consegue usar de uma maestria na persuasão, embutindo o medo, né? E muitas das vezes não trata assuntos particulares seus, né? A gente já viu aqui quando chega às vezes nos líderes, às vezes o assunto que você confessou depois é espalhado nos corredores, isso detona o emocional das pessoas. A gente já falou aqui várias vezes, né, que eu conheci uma pessoa que estava com graus de depressão severo, foi procurar a ajuda do bispo, e o bispo falou assim: irmã, canta hinos em pensamento que isso aí vai te salvar. Né? Semanas depois ela estava lá com um grau severo de depressão, com medicamentos, né, em um hospital. Por quê? A pessoa não tem preparo para fazer isso. Então o emocional vai te desgastando, aí você fica com aquele falso sorriso e família feliz mormon, né, até que uma hora você desaba. Por isso que a gente vê até quando as pessoas caem de vez como membro da igreja, aquele lá pecou feio, mesmo estando na igreja, porque tem uma hora que ela está vivendo tão fora da sua essência que ela precisa, de alguma forma, arrumar uma válvula de escape, e ela acaba caindo e feio. Então essa é uma das dúvidas, né? Aí você vai, né? A gente sempre fala, vamos procurar um profissional da saúde que é firme na igreja, que tem lá, todos seguem a igreja. Só que às vezes você vai lá e você vai ouvir nessa terapia, né, com um profissional que está firme na igreja, né, entre aspas, não, eu sigo a corporação e eu sou um profissional do emocional. Aí você vai lá pegar um tratamento com essa pessoa, ela vai falar da igreja para você. Não, mas a igreja é correta, tal. Isso não resolve. Eu tenho que falar isso para vocês. Então eu, né, por exemplo, que saí da corporação, né, e às vezes ajudo muitas pessoas que estão abandonando a igreja mormon, né, como profissional, a visão é um pouco diferente. A gente consegue abranger, existem âmbitos da sua vida que a gente pode criar e não deixar uma parcela grande para a área da religião, porque a gente sabe que te controla. Gasta mais tempo, né, da sua vida com você, vivendo a sua essência e dividindo as porções do seu dia, por exemplo, com coisas, né, que não te coagem, que não te impõem medo, né? E aos poucos, né, muitas coisas ficam no inconsciente que você vive dentro da igreja, e quando você sai, você precisa de um alívio. E é isso aí que a gente traz para a terapia. Então, no meu trabalho como psicanalista clínico, eu tenho ajudado muita gente com isso, e eu fico feliz por ter tanta experiência, né? 4 décadas dentro da corporação, agora sair da igreja, né? E já conseguir ter uma maturidade, pelo menos emocional, para mim, quanto à saída dessa corporação, dessa empresa. Então, como profissional, também consigo ajudar muita gente. Então, isso é bem legal. Então, eu queria trazer para vocês que a igreja realmente ela traz umas marcas e cicatrizes no emocional das pessoas, principalmente quando elas saem, porque quando estão lá está muito mascarado. Só que é o que eu falei, né? Vai enchendo a caixa d'água, né? Que é o exemplo que a gente dá, vai enchendo o seu emocional, né? De uma tal forma que uma hora ele precisa escapar. Por isso que às vezes existe sim muitos membros, né, que são firmes há muitos anos na igreja e que vai lá e de repente pega um grau de depressão, ansiedade, está tomando remédios, e muitas das vezes é por isso, né, porque a coerção, o medo, né, e como é conduzido você lá dentro de um quadradinho onde você não pode expandir, por exemplo, o seu conhecimento sobre a própria igreja, né, isso aí te adoece. E a gente tem que falar que o emocional leva, né, maltratado ou um emocional que não está sendo cuidado, leva a doenças físicas. Então isso é muito importante, né? Por isso que no começo eu falei, é um assunto delicado de se falar, né? Então eu tenho o legal também, né, que eu estou conseguindo também fazer sessões de terapia com pessoas, né, de vários lugares, pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Brasileiros que estão no Chile, em Portugal, a gente faz as sessões por vídeo. Então é muito legal. Então eu tenho falado com pessoas que têm histórias que realmente carregam nas suas costas da corporação. Sabe, as pessoas chegam e falam, eu saí da igreja faz um tempinho, mas ainda isso me incomoda, isso toda hora que eu sonho com essas coisas, sabe, algumas coisas assim. E elas precisam se livrar, e às vezes precisam de uma ajuda.
né? E não é aquela ajuda, né, que a gente via dentro da igreja, que eu acabei de dar o exemplo aqui. Eu tô com problemas emocionais. Canta aí no pensamento que passa. Olha o despreparo, olha o despreparo. A Vânia Moore uma vez falou um vídeo, né, numa história, que líderes despreparados acabam com o emocional das pessoas por causa de exemplos assim. Então a ideia procure sempre um profissional. Isso pode te ajudar. Eu tenho visto, né, muitas pessoas que estão saindo da igreja que realmente ficam com mágoa, raiva, né, ou vários tipos de sentimentos que podem surgir, porque, querendo ou não, você viveu, né, às vezes você dedicou a sua vida e por muito tempo, né, para uma corporação que você descobriu que nada mais é do que uma empresa mesmo. Né, você achava que era religiosidade envolvida. Isso aí afeta muito você. E quando você sai, muitas coisas vai vindo à sua mente, você fala, nossa, por que eu fiz isso? Como é que eu pude dedicar tanto tempo para isso? Tal? E às vezes isso é um peso que não sai, caso você não procure, por exemplo, um profissional. Então isso aí é muito interessante de se falar, porque é o que eu tenho falado, né? Tem muita gente que saiu da igreja, descobriu muita coisa, e está buscando profissionais para poder ajudar. E isso não é ruim em nada. Na verdade, ajuda mesmo. Eu posso falar por pessoas, né, como profissional, as sessões de terapia que eu faço com pessoas que estão abandonando a igreja, e a gente consegue livrar um pouco, né, tudo que está dentro da sua mente ali, né, te atrapalhando, e o emocional baixo. Vamos erguer isso de novo, vamos voltar com a autoestima, né, porque realmente a igreja ela tem o dom de te deixar para baixo. Porque coloca líderes e personagens, né, num pedestal, e você sempre ali, né, sendo as pecinhas que eles podem mover da maneira que quiserem. Isso aí tem que acabar. Né? E se você está na dúvida, vou procurar um profissional do emocional, um psicanalista, faça isso. Uma terapia, procura um terapeuta. Né? E é muito legal quando você procura ajuda e fala, poxa, que legal, né? Eu estou afinando a minha saída da igreja, né? Tirando os resquícios de algumas coisas que ficaram. Então é muito legal isso aí, né? É bom saber que quando você sai da igreja, você tem ajuda. A gente tem aqui, por exemplo, o nosso trabalho de podcast, tem outros youtubers, né? Engajado em muita coisa. Você pode se sentir, sim, numa família. Né? Aqui eu sempre falo a nossa corrente do bem. Só que às vezes realmente tem coisas que ficam martelando e que ficam lá no seu inconsciente e que às vezes dá um gatilho e aparece de novo. Nossa, lembrei da igreja, daquele momento, daquelas pessoas, né? E existe tratamento. Então, na dúvida, sempre procure um profissional, né? Eles sempre vão estar aí para ajudar. Eu sempre tenho batido nessa tecla, né? Porque o que eu vi de pessoas despreparadas dentro da igreja, dando conselhos que seriam extremamente importantes e decisivos para uma vida, e dar um conselho totalmente torto, atravessado, né? Isso aí arrasa com o emocional das pessoas. Porque tem aquele ditado, né? Não, o Senhor capacita os escolhidos, né? Mas até que a pessoa se capacite, quantos emocionais ela vai destruir? Né? É aquele exemplo que eu dei num outro podcast, né? Você coloca um bispo novo ali, né? E às vezes ele não sabe lidar com pessoas, né? E ele tá lá no começo, né? Dando conselhos atravessados, às vezes piorando, arrumando desavenças, a pessoa volta da entrevista pior do que entrou, né? Aí as pessoas defendem como? Não, o Senhor vai capacitar ele ainda, ele está se amadurecendo. Mas até que isso aconteça, é o que eu falo, quantos emocionais ele vai arrasar até lá? Não tem tempo. Um emocional, é uma pessoa. Entende como que é complicado isso? Então as pessoas têm que estar preparadas. A gente falou já, quanto será que a igreja investe, por exemplo, na ajuda, né, em seus líderes para que eles tenham treinamentos de como cuidar do emocional? Eles não sabem, a pessoa chega lá aflita, às vezes é um grau de ansiedade severo, indo para depressão, não vai nem saber o que é. Irmã, é que você não está fazendo noite familiar. Por que é isso? Que diagnóstico é esse para cuidar de um emocional? Né? Então eu falo, né, como terapeuta, né, eu posso falar para você que precisa de um preparo para tratar principalmente pessoas que estão aflitas, né, porque às vezes se magoaram com alguma coisa ou tem marcas que veio principalmente de uma corporação igual a Igreja Mórmon. Então é bem importante, né? Às vezes pessoas me procuram,
tal, eu queria fazer terapia porque você passou pela igreja, tal, e tem agora a sua visão, né? Então, às vezes eu ajudo as pessoas, né, com isso, né? E eu fico muito feliz até por poder ter essa bagagem para ajudar. É o que eu falei, passei 4 décadas dentro da corporação e vivi muita coisa lá. E às vezes é coisas que eu olho para trás e falo, nossa, como que eu pude viver isso, como que eu pude fazer isso, como que eu vi tal coisa e fiquei quieto, que hoje eu falo, nossa, quantas pessoas se machucaram emocionalmente com o que ouviu, o que fizeram com ela, sabe? E às vezes a pessoa vem e traz o que está afligindo ela, né, na sessão de terapia, né, e a gente consegue conversar com um pouco mais de propriedade. Então é muito interessante isso. Então a gente tem que dar valor, tá, para isso, assim. Precisou, procura um profissional do emocional. Você consegue fazer. Isso é bem importante, né? E é o que eu sempre sugiro para as pessoas, né? E não receba conselhos errados que às vezes pode arrasar o seu emocional, né? E outra, né? Sair da igreja é uma maravilha. Porque você consegue viver, a gente já falou aqui, né? Viver por sua essência, fazer o bem porque você gosta. E ser uma boa pessoa para as pessoas à sua volta porque você é assim. Não porque alguém te chamou numa sala e disse, ou porque um manual vermelho ou azul de instrução da igreja está escrito como você fazer. Não, você consegue fazer por você, né? Então você consegue dali para frente, né, abandonando a corporação, pode ir estudando cada vez mais sobre a história da igreja, porque cada vez é um choque, um banho de água fria que você vai se acostumando e fala, a igreja é assim mesmo, ela não é aquela versão de Hollywood que me falaram. E se ficar resquícios da igreja, né, no seu emocional, você vê que aquilo está martelando na sua cabeça, aí talvez é hora de você procurar um profissional, fazer sessões de terapia, e isso pode te ajudar. Eu tenho que falar isso, né? E eu sei que ajuda. Mas é isso aí, acho que o assunto é super importante e fica, né? Se você é um membro da igreja, olha o recado que eu quero deixar. Se você é um membro da igreja, firmão, está aqui ouvindo, deixa eu ouvir o que ele vai falar. Mas se você está sentindo, né, uma coerção sobre você, que você não sabe explicar, você está sentindo de alguma forma com um grau de ansiedade, né, uma baixa autoestima, você não gosta tanto de você quanto você queria, você vê que as coisas não estão fluindo para você emocionalmente, né, e você está aí firme na igreja, saiba que você pode procurar, por exemplo, uma terapia, um profissional. Faça isso, procure um terapeuta, né? Tem sessões online hoje, né, que você não precisa nem sair da sua casa, né, igual eu faço, sessões online por vídeo, pessoas de qualquer lugar do mundo. Faça isso e vai te ajudar muito. É um conselho que eu te dou, né, como profissional, né, você que é membro da igreja e está aí sofrendo aí dentro, você tem como aliviar isso e tirar isso de você. Procure um terapeuta que possa te ajudar. É triste ver as pessoas sofrendo emocionalmente, né, e as pessoas não entendem. Muita gente olha e fala assim, o que está acontecendo? Deve ser problema de dinheiro, desavença com alguém, mas às vezes ela está com o emocional arrasado. E a corporação Mormon é expert em fazer isso. Porque enquanto você está com o emocional baixo, você fica submisso a algum certo tipo de poder. E é o que a igreja exerce sobre você. Te usando como uma marionete, você faz tudo. Limpa a capela, chamados, vai lá, faz isso. Mas e você, internamente para você? E é isso que tem que ser visto. Então o cuidado é sempre, né? Se você ainda está na igreja, mas está ouvindo aqui, é o que eu falo, né? Está sentindo alguma coisa, procure um profissional. Não receba conselhos como esse, canta hinos em pensamento. É um recado que eu te dou, não vai funcionar. Você vai precisar procurar um profissional. E se você abandonou a corporação, mesma coisa, né? Que bom que agora você está vivendo a liberdade e saiu do quadradinho. Mas se ficou resquícios dentro de você, alguma coisa que você precisa resolver e que fica martelando, também procure um profissional. Um terapeuta pode te ajudar. Falo isso como profissional também. Beleza, pessoal? O assunto foi delicado hoje, mas era preciso falar isso, né? Eu queria trazer esse assunto para cá, porque muitas pessoas falam, nossa, né? E fica a dúvida mesmo, será que parece que eu já vi em certos grupos falando, será que eu deveria procurar um terapeuta, um psicanalista, tal? E é o que eu falo, como profissional, eu dou esse recado para você, dou um conselho, procure sim, vai te ajudar. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.